novo presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, é o juiz do trabalho Luciano Ataíde, do Rio Grande do Norte. Ele é o 15º magistrado a ocupar o cargo e vai falar nesta entrevista sobre os principais pontos da sua administração no biênio 2009-2011. Doutor Luciano, qual devem ser as prioridades da nova diretoria? Bom, eu tenho uma expectativa muito positiva, a melhor possível. A associação está muito bem aparelhada, está muito bem assessorada. O nosso conselho de representantes, que é formado pelos presidentes das 24 associações regionais, é um conselho amadurecido, participativo. Sabemos das dificuldades, sabemos que as dificuldades são enormes, mas estamos convencidos de que temos condições de avançar ainda mais o excelente trabalho que as gestões anteriores fizeram. O senhor deixa o cargo de vice-presidente para ocupar a presidência e já ocupou outros 2 cargos também importantes na ANAMATRA, diretor financeiro, diretor de assuntos legislativos. De que forma essa experiência deve contribuir agora para a sua administração? Eu me sinto, em primeiro lugar, honrado com o fato de ter podido contar com o apoio dos colegas durante essas gestões. Ter podido participar e acompanhar o admirável esforço que foi feito por tantos e tantos colegas aqui da associação. Mas é claro que essa experiência também nos ajuda a compreender ainda melhor o funcionamento da entidade, o funcionamento da relação da entidade com os demais poderes da República, organismos não governamentais, organismos internacionais. Eu diria que esse é um conjunto de relações extremamente complexo, que não se conhece assim rapidamente. Então eu chego à vontade por esse ângulo, pelo fato de já estar aqui acompanhando a atividade da associação durante esse tempo. Que avaliação o senhor faz da administração que está se encerrando agora, do Dr. Montesso, e que projetos dessa administração o senhor acha que necessariamente deveriam ter continuidade? Essa gestão foi exitosa. Eu quero crer que a própria repercussão da sucessão tranquila que tivemos revela a receptividade com que o trabalho da gestão do presidente Montesso teve junto à categoria. Eu destacaria talvez dois eventos importantes que marcam a gestão que se encerrou. O primeiro, ainda no ano de 2007, foi a realização da primeira jornada de Direito Material e Processual que foi realizada no TST, com apoio da Escola Nacional de Magistratura, das escolas de magistratura, com a participação de juízes, advogados, estudantes, procuradores, e onde tivemos a possibilidade de discutir muitos temas de interpretação do direito. Foi um evento realmente gratificante para nós, marcante, eu diria, para a história da entidade. A outra iniciativa, outra ação da entidade também que eu reputo vital nesse período, foi a campanha pela efetivação do direito do trabalho. Esse é um ponto que devemos continuar, porque é fundamental que a sociedade perceba que não é bastante a conquista de direitos, a conquista teórica de direitos, ali, o direito na lei. Isso é fundamental, claro. Mas mais importante, sem dúvida, é o fato desses direitos serem observados pelas pessoas, pelas empresas, pelos empregadores, por todos. Porque o Brasil é, sem dúvida, marcado pelo desrespeito ao direito previsto na lei. E direito do trabalho, todos sabem que tem essa dificuldade. Muitas vezes não se reconhece esse direito, né? E é por isso que temos milhões de processos. E uma medida, eu diria, importante dessa quantidade de processos tem a ver com situações simples. A não anotação de carteira de trabalho, o não pagamento de férias, de gratificações natalinas, horas extras. Então, qual é o problema que nós temos? Substancialmente é um problema de observância das leis. Então, a campanha pela efetivação foi mais uma iniciativa da ANAMATRA na direção de conscientizar as pessoas que os direitos não se bastam por serem enunciados. Eles precisam ser efetivados. Há algum projeto novo que o senhor queira implantar agora como presidente da ANAMATRA? Bom, é claro que a sociedade se complexificou muito, a relação dos poderes e mesmo da sociedade com o judiciário cresceu, e mercê desse fato é a tensão que há entre a sociedade e a magistratura e outros poderes. E nós pretendemos avançar na estruturação de um setor da entidade que se mostrou ainda um pouco defasado para a demanda que nós temos, que é o setor de prerrogativas. O que é isso? É o setor que cuida da defesa da independência do juiz, da defesa dos predicamentos do juiz. Tivemos nessa gestão uma série muito grande de demandas, de reclamações de associados na entidade, e nós pretendemos, já a partir das próximas semanas, instalar a Comissão Nacional de Prerrogativas, um conjunto maior de colegas cuidando dessa matéria,
para que não fique a demorar questões, demandas de ofensas à prerrogativa dos juízes, sem uma resposta ágil da entidade. Esse é um ponto, por exemplo, que eu desejo ampliar. Sem dúvida também a questão da comunicação. Aqui é um exemplo, nós estamos dando sequência a uma tendência crescente da entidade de se comunicar através da internet. Esse ano de 2009, que promete ser o ano da criação do processo eletrônico, também queremos que a entidade consolide essa iniciativa que já iniciou na gestão passada, essa iniciativa de comunicação através da internet por meio de vídeo com os associados. Vamos falar um pouco do segundo pacto republicano, que foi firmado recentemente aí pelo presidente Lula com os representantes dos outros poderes. E uma das matérias prioritárias desse pacto é o aperfeiçoamento da legislação trabalhista, da legislação material trabalhista. O senhor participou, inclusive, desse debate, não é isso? Isso. Bom, na verdade, esse pacto ele tem uma história de um tempo atrás. Ele começa em 2008 com a criação de uma comissão no Ministério da Justiça, que a ANAMATRA se fez representar pelo presidente Monteiro e por mim, e também por outros organismos. Nós tivemos colegas do CNJ, inclusive um colega juiz do trabalho do CNJ, o doutor Antônio Humberto, esteve conosco lá, alguns ministros do TST que estiveram lá conosco, o ministro Luiz Felipe, o ministro Lélio, o ministro Maurício Godinho Delgado, a ministra Rosa. Então, houve uma comissão com a ampla participação de juízes e magistrados do trabalho. Resultado desse esforço foi a elaboração de uma série de projetos. Projetos, por exemplo, que buscam regulamentar atividades trabalhistas que não têm uma previsão muito específica na lei, como, por exemplo, o trabalho em casa, ou chamado teletrabalho, aquelas atividades em que as pessoas ficam em casa, na internet, através da internet, trabalhando e prestando algum serviço à empresa. Essa é uma atividade, por exemplo, muito pouco regulamentada, ou praticamente não regulamentada no Brasil, que deve ser objeto da discussão nesse pacto, que o pacto, na verdade, é um grande acordo político para se aprovar leis. No fundo, é isso. Já existe algum projeto propondo a regulamentação desse tipo de trabalho? A ideia do pacto é que seja encaminhado agora, junto ao comitê gestor, que foi criado um comitê gestor entre poderes, com representantes do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. A ideia agora é que esses membros apresentem ao Parlamento os projetos prioritários. Então, assim, nós temos minutas, propostas de projetos, o que nós chamamos de anteprojetos, e esse tema, por exemplo, faz parte desse conjunto de anteprojetos elaborados pela comissão. Há um outro grande anteprojeto que nós ajudamos a trabalhar, que é o que melhora a execução trabalhista, ou seja, aquela parte do processo que cuida de pagar ao credor aquilo que ele ganhou na sentença. Esse é um grande drama, os colegas associados que nos assistem conhecem muito bem, mas talvez a sociedade que não acompanha muito bem o dia a dia da justiça não esteja devidamente informada, mas é um grande drama no Brasil pagar as pessoas, porque às vezes o processo é complicado, demorado, burocrático demais, e a ideia nossa é descomplicar o que já é muito bom, porque a Justiça do Trabalho tem uma execução muito melhor do que as outras. Então a ideia é a gente ainda avançar muito mais para que a Justiça do Trabalho continue honrando as suas tradições de celeridade e efetividade. O senhor falou aí da ênfase que o senhor pretende dar à defesa das chamadas prerrogativas da magistratura, né? O senhor está visando aí muito o público interno de magistrados. É possível conciliar a forte defesa da magistratura com a defesa também de interesses da sociedade, que é também uma tradição da ANAMATRA? Olha, isso é necessário. Em qualquer sociedade de democracia avançada, a magistratura interage com a sociedade. Quando nós, por exemplo, historicamente construímos uma relação aberta com a sociedade na defesa dos interesses sociais, na defesa da proteção ao trabalho, no combate ao trabalho em condição análoga de escravo, no combate ao trabalho infantil, a associação revela o seu perfil de não ser uma magistratura um conjunto de pessoas distantes, um conjunto de pessoas distantes da sociedade, que não tem sensibilidade para saber que também ela tem que participar disso. Por outro lado, é evidentemente que numa sociedade complexa como a nossa, é natural os conflitos entre a magistratura e essa mesma sociedade. A ANAMATRA também tem que saber proteger os seus membros, proteger os seus associados, tendo como base o escudo da Constituição. A Constituição dá ao magistrado garantias de trabalhar, de atuar com independência, significa que ele tem o direito e, ao mesmo tempo, o dever de agir com a sua consciência. E, eventualmente, você bem sabe, Álvaro, isso contraria interesses.
E esses interesses, às vezes, se mostram públicos. Essas contrariedades se revelam públicas, a ponto de comprometer a independência, o prestígio, eu diria, o bom nome do magistrado naquele ambiente. E a associação, nesse ponto, deve também estar atenta para evitar que a legitimação do judiciário se perca nessa disputa, eu diria, não salutar, não saudável, mas que é próprio da democracia. Um dos temas em debate hoje pela sociedade é o nepotismo no serviço público, um tema que sempre interessou também a ANAMATRA. De que forma a entidade se posiciona hoje nesse debate? Bom, eu penso que a ANAMATRA tem um papel importante na história do combate ao nepotismo. Talvez tenha sido um dos primeiros organismos ou entidades da sociedade civil que revelou essa preocupação, que materializou essa preocupação. Porque, como bem sabem os nossos colegas associados da ANAMATRA, foi a ANAMATRA que foi ao CNJ, pediu ao CNJ que ele, CNJ, proibisse o nepotismo em todo o judiciário, que esse é o papel do CNJ, cuidar do judiciário. E logo depois o Supremo foi chamado a se pronunciar sobre esta resolução e disse, de fato, que o princípio da moralidade inscrito na Constituição, ao lado do princípio da impessoalidade, que ali também está contido no artigo 37, que esses princípios são suficientes para proibir essa prática, uma prática bastante conhecida entre nós. Repercutiu ainda mais a decisão quando se tornou uma súmula vinculante. É alvissareiro perceber a velocidade com que isso tem sido transformado, a sociedade ganha com isso, eu digo, o cidadão ganha com isso também, porque o acesso a cargo público deve ser um acesso mais democrático possível. Nós sabemos que não se trata de uma posição da entidade ou de quem quer que seja, de forma pessoal, a algum ocupante de cargo que seja eventualmente parente. É que essa é uma questão objetiva, não é uma questão subjetiva. Objetivamente, nós temos que ter critérios para que o serviço público seja cada dia mais profissionalizado e profissionalizado sendo, possa prestar um serviço ainda melhor à comunidade e à sociedade brasileira. É isso que nós achamos. O combate ao nepotismo foi um grande serviço ao país. Por último, o senhor gostaria de deixar uma mensagem aos associados? Eu quero deixar uma mensagem de esperança, de fé, de que nós teremos as condições de atender os anseios dos colegas, agradecer o apoio que recebemos na eleição. E mais do que isso, conclamar todos a participarem efetivamente das atividades da associação, seja na sua associação local, seja na associação nacional, nos eventos. Eu sempre digo que a participação do associado é que transforma e faz a força da associação. Sem a participação do associado, a associação é mera burocracia. E eu quero fugir dessa cilada da burocracia associativa para acreditar que os colegas têm vontade de associação. Como diria Conrad Regis, nós temos que ter vontade das coisas, vontade de associação. É essa a mensagem que eu deixo ao associado. Vamos participar e juntos construímos um judiciário do trabalho ainda melhor. Muito obrigado pela entrevista.